Vamos lá? As figuras abaixo estão divididas em partes iguais. Indique a fração correspondente à parte colorida de cada uma delas. Bora lá. Letra A, questão número 1. Qual é a fração? 10/16. 10/16. Letra B, qual é a fração? 9/12. Letra C, 2/6. Letra D, na questão de número 2, ele está pedindo que a gente escreva como se lê o correspondente de cada item do exercício anterior. Então a gente vai escrever como se lê. Bora lá, letra A. Não é isso? 10/16. Letra B. 9/12. Letra C. 2/6, não é isso? Letra D. A mesma coisa da letra A. Pronto. Anota aí, dá um print. Questão de número 3. Dois times de futebol vão disputar uma partida. Para esse jogo, 5/7 do ingresso já foram vendidos. Qual é a fração que representa o número de ingressos ainda não vendidos? Pronto. Então a gente pode fazer assim, ó. Nós podemos representar através de um desenho. Eu vou dividir em 7 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, e vamos colorir dessas 7, vamos colorir 5. Isso daqui foi o que foi vendido, não é isso? O que sobrou não foi vendido. Então aqui, ó, esse aqui representa o não vendido. Esse aqui, se é o não vendido, que representa uma fração do que? 2/7, não é isso? Como vocês me falaram. Então a quantidade correspondente a não vendido, resposta aqui, 2/7. Corrigir aqui, não vendido. Ficar mais claro. Questão de número 4. Escreva as frações indicadas em cada item. Nós temos aqui 7/9, não é isso? Ele quer que você escreva na forma de fração. Letra B, nós temos 3/2. Letra C, 27 quinquagésimos. Ou você pode colocar 27, você pode falar 50avos, é a mesma coisa. 27. 11 milésimos. Eu tenho 11 no numerador, 1000 no denominador. 11 milésimos.
Vamos lá, próximo. Marcelo realizou uma prova. Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta que eu não vi aqui no chat. 1000 avos? Não, Pablo. Por que não posso colocar 1000 avos? Porque é o seguinte: 1000 é potência de 10. Toda potência de 10, ok? Ela tem um nome especial. 10 eu leio décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. 10.000 eu já leio décimos de milésimo, ok? Potências de 10 eu não posso ler, eu não leio avos. Eu leio com uma notação especial. Certo? Ficou claro isso aí? Vamos lá. Então, Marcelo realizou uma prova de matemática que continha 20 questões. Ele acertou 11 vinte-avos perguntas. De acordo com essa informação, responda os itens a seguir. Esse 11 vinte-avos eu também poderia ler 11 vigésimos. Entendeu? Mas potências de 10 eu não posso mudar. Então, 10 décimos, 100 centésimos, 1000 milésimos. Vamos lá. Vamos fazer aqui um desenho onde eu divida em 20 partes iguais. Se você quiser. Aqui não vai ser tão simples não, porque a minha tela desliza. Foi eu vi a pergunta aqui, é porque eu estava desenhando, eu precisei terminar. Por que não lemos as frações maiores que 10 no denominador? Nós lemos, sim. Como não lemos? Acabamos de fazer isso. Eu leio aí, ó, 11 vinte-avos ou 11 vigésimos. Denominador de baixo. O que você deve ter trocado deve ser o numerador. Na ordem, ó. O numerador eu leio na forma cardinal. Ok? Eu acho que você trocou numerador e denominador. Então, eu tenho que ler o numerador na forma cardinal e o denominador na forma ordinal. Ok? Então, o denominador é sempre na forma ordinal. Então, vigésimos, ok? Trigésimos, se for 30, ou eu leio trintavos. Entendeu? Vamos lá. Então, se ele acertou 11, vamos colorir aqui 11 que ele acertou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bom, mas tem umas perguntas aí fáceis. A. Quantas questões Marcelo acertou na prova? Ele está deixando bem claro isso no texto, ou você vê pela figura. 11, não é isso? 11 questões. Então, bota aqui, ó, 11 questões. Letra B. Quantas questões Marcelo errou? Se eu dividir em 20, isso, e risquei 11 aqui para marcar quantas ele acertou, o que sobrou foi quantas ele errou. 9 questões. Que fração representa o número de questões que Marcelo errou nesta prova? A que Marcelo errou foi essa daqui, ó. Isso. 9 vigésimos ou 9 vinte-avos. Você pode ler das duas maneiras.
Lembrando também que não são todos os denominadores que eu vou conseguir ler como um ordinal. Por exemplo, o número 21, o número 15. Aí eu vou ter que ler 15 avos, 16 avos, entendeu? 21 avos, 20º, 30º, 40º, 50º, 90º, que seria o denominador 90, certo? Ou você fala 90º ou você fala 90 avos. Os dois estão corretos. Ordinal, eu falo o número que o denominador 2 é diferente, é meios. Terços, que é o denominador 3. Quarto, então quartos eu leio o denominador 4. Quintos eu leio o denominador 5 e aí vai. Vamos lá. Agora a gente vai continuar com a nossa aula. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Frações equivalentes, certo? A palavra equivalente, gente, significa igual. São frações iguais. Então, frações equivalentes. Imagine essa situação daí. Os irmãos Roberto, Paulo e Adriana são trigêmeos. Para comemorar o aniversário deles, cada um ganha um bolo. Considere que o bolo tenha tamanhos iguais e foram repartidos conforme a figura abaixo. O Roberto foi repartido ao meio, o de Paulo foi repartido em 4 partes e o de Adriana foi repartido em 6 partes. Que fração representa quando cada um comeu do bolo? Então, por exemplo, Roberto comeu meio, Paulo comeu 2/4 e Adriana comeu 3/6. Se você observar pela figura pintada, você vai ver a mesma quantidade. Então, esses números que vocês estão vendo aí, ó, justamente, e de maneiras iguais. Para não esquecer que fração tem que ser dividida em partes iguais. Então, essas frações que vocês acabaram de ver, 1/2, 2/4 e 3/6, elas representam a mesma quantidade. Então, por isso a gente diz que elas são chamadas frações equivalentes. Então, por exemplo, aqui, ó, como é que eu consigo frações equivalentes? Vou colocar aqui uma tela para vocês e vou mostrar. Bom, para conseguir frações equivalentes é bem fácil. Se eu tenho uma questão, um exemplo aqui, ó, eu tenho 2/5 e eu quero 3 frações equivalentes a 2/5. Basta eu pegar o numerador e o denominador e multiplicar por um número natural. Esse número natural que eu vou escolher, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador. Eu quero que vocês entendam isso. Ah, eu posso multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro? Nunca. Ok? Então, por exemplo, se eu escolher o número 2, o número natural 2, eu vou multiplicar por 2 e vou multiplicar por 2. Então, eu tenho o quê? 4 décimos. Eu consegui uma fração equivalente a 2/5, ok? Que é igual, representa o mesmo valor. 4 décimos representa o mesmo valor que 2/5. Como é que eu vou saber se isso está certo, professor? Olha para cá, que interessante da matemática. Ó, quando você multiplica, faz uma multiplicação cruzada, o numerador do primeiro número com o denominador do primeiro número, com o denominador do segundo, desculpe, o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração, você vai obter o mesmo resultado fazendo a multiplicação do denominador da primeira com o numerador da segunda. Ó, 2 vezes 10 dá quanto? 20. E 5 vezes 4 dá quanto? O resultado vai ser o mesmo. Entendeu? Vamos pegar aquele exemplo ali das frações dos quais foram as partes do bolo. Olha só, 1/2
e eu vou pegar uma outra fração equivalente que foi 2 quartos. Faz aí a regrinha que eu acabei de explicar para vocês. Eu vou multiplicar quem por quem. Eu vou multiplicar e então, dá o mesmo resultado? Pronto, eu vou pegar o 2, agora o 2 quartos, e vou pegar a fração que foi a outra, foi a de quem? De Adriana. A Adriana comeu 3 sextos. Será que vai ser a mesma coisa? 2 vezes 6 dá quanto? E 4 vezes 3 dá quanto? Tá vendo que dá 12? E assim eu descubro que são frações equivalentes. Olha aí, me informando que elas são iguais, elas representam a mesma quantidade. Então, isso, vamos voltar aqui e vamos ver o seguinte. Voltando aqui. Como é que eu consigo mesmo frações equivalentes? Eu vou encontrar um número, eu vou pegar um número natural qualquer e vou pegar esse número natural qualquer e multiplicar tanto pelo numerador como pelo denominador. Então, por exemplo, eu tenho 7 oitavos. Se eu multiplicar por 2, eu vou conseguir 14 16 avos. Elas são iguais. Se eu multiplicar, eu quero 3 frações que sejam equivalentes a 7 oitavos. Eu agora, ao invés de multiplicar por 2, eu vou multiplicar por 3. 7 vezes 3 dá 21. 8 vezes 3 dá 24. É outra fração equivalente. Eu quero mais uma fração equivalente. Me dê aí mais uma fração equivalente a 7 oitavos. 28 o quê? Isso! Não, aí não tem como. Não tem como falar dessa forma. Trigésimos só para 30. Eu vou falar só 28 e 32 avos. Ok? Então eu vou pegar números naturais e vou multiplicar encontrando frações que sejam equivalentes. Então, para aqui eu multipliquei por quem? Por 2. Para cá eu multipliquei por 3. Para cá eu multipliquei por 4. Ok? Tanto o numerador como o denominador. Não vá multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Ok? Bom, eu tenho uma pergunta aqui, ó. Vamos voltar aqui ainda para frações equivalentes. Eu tenho uma fração equivalente. Eu tenho aqui, ó, essa fração. 4 nonos. E eu consegui uma fração equivalente a 4 nonos, cujo denominador é 45. A minha pergunta para vocês é: quem é o número que tem que estar aqui no numerador se essas duas frações são equivalentes? Alguém falou aí a resposta? 20. Por que 20? Muito bem, Júlia, é isso mesmo. Eu vou encontrar o número que eu multipliquei por 9, que deu 45, foi o 5. Então, pela regra, o 4 também eu tenho que multiplicar por 5. Portanto, o número que está faltando aqui é o 20. Muito bem. Certo? Vamos lá, vamos para agora simplificar frações, que é o inverso. Ok? As frações, quando eu simplifico frações, eu também vou conseguir frações equivalentes. Deixa eu descartar aqui. Só que elas vão ser menores. Eu vou fazer o processo inverso. Fica que é obrigatório usar sempre o MEDC. Então, por exemplo, eu tenho aqui 75 centésimos. Então, por exemplo, me dá aí quem é o número que divide tanto 75 como 100 ao mesmo tempo. Qual é o número que eu divido? Por 5, não é isso? Então, se eu dividir por 5,
Aqui vai dar o quê? 75 dividido por 5 dá 15. 100 dividido por 5 dá 20. Mas só que 15 e 20 ainda tem um divisor comum. Quem é? 5. Então, vou dividir de novo. Vou dividir de novo. Só um minutinho, Davi. Dá 3. 20 dividido por 5 dá 4. Pronto. 3 e 4, o único divisor comum que ele tem agora é o número 1. Então, eu encontrei a fração irredutível. Eu não posso mais dividir. Diga, Davi, qual é a sua dúvida? Davi, a gente está usando aquilo que a gente aprendeu lá, critério de divisibilidade. Lembra? Eu tenho que saber quem é o número que divide tanto 75 como 100 ao mesmo tempo. Você tem que estudar isso o tempo inteiro, porque você vai usar isso o tempo inteiro. Ó, assunto já dado. Eu não encontrei esse 5 de qualquer jeito. Eu peguei da minha memória, olha, todo número terminado em 0 e 5 é divisível por 5. Entendeu? É isso que eu estou fazendo. Bora lá, vou pegar outros números aqui. Mas é justamente o que a gente está fazendo. Só que, por enquanto, eu não usei MDC, eu peguei divisores comuns. Se eu fizesse... Pronto, se eu fizesse o MDC aqui, usando o MDC é o maior divisor comum. Eu dividiria por 25. Quando eu divido pelo MDC, eu já encontro o resultado de vez, ó. 100 dividido por 25 dá 4. Dá mesmo resultado, só que de forma mais rápida. Entendeu? Esse 25 daqui, eu calculei o MDC de 75 e de 100, e aí eu dividi. Como eu não quero perder tempo, ou vocês não querem perder tempo, vocês vão pegando os critérios de divisibilidade utilizando os critérios que vocês aprenderam. Vamos mais um exemplo aqui. Simplificação. Isso. Você pode ir passo a passo. Isso. Isso, que é o MDC. Então vamos lá, vou pegar mais um outro exemplo aqui de números bem maiores. Vamos lá. Observe que, Davi, observação aí, ó. Esses 144 e 96 são números pares. Então eu posso dividir por quanto? Por 2, não é isso? Por 2, por 2. O passo a passo sempre é mais demorado. 144 por 2 dá 72. 96 por 2 dá 48. Eu vejo ainda que são pares. Mas eu posso começar a procurar. Olha, esse número 72 e esse número 48, ele tem um divisor comum que é o número 12. Eu posso dividir por 12, mas se eu não quiser dividir por 12, se eu quiser dividir por 2 e ir continuando passo a passo, eu posso fazer. Então, por exemplo, eu posso dividir por 4, eu posso dividir por 6, mas lembre que eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Ok? Então, vamos dividir por 2 ainda, vamos fazer o passo a passo. Por 2. Aqui, 72 dividido por 2 dá 36. Aqui dá 24. Agora, eu não quero mais dividir por 2, não. Eu vou dividir logo por 6, que é mais rápido, para ver se termina logo. Posso fazer? Lógico. 36 dividido por 6 dá 6. 24 dividido por 6 dá o quê? Dá 4, não é isso? Quero dividir agora por 2 de novo. 6 dividido por 2 dá 3. 4 dividido por 2 dá 2. Aí você vai dizer, dá sempre 3 no numerador, professor? Não, é coincidência, viu, gente? Coincidência. Foi coincidência. Então, minha fração irredutível, nesse caso aqui de 144,96 avos, ó, eu fiz passo a passo. Ele foi 3 meios. E se eu quisesse saber quem é o MDC,
Basta multiplicar todos esses números pelo qual a gente dividiu. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. 24 vezes 2, 48. Então, se eu pegasse 144 e 96 e dividir por 48, isso. 48 é o MEDC. Seria 3 meios. Entendido? É assim que vai funcionar. Simplificação de frações. Vamos praticar? Vamos lá. Isso. Quantas dessas partes correspondem a um sexto? Isso. Lembra que eu falei para vocês, referente à fração de um número? O que é um sexto? Significa que eu vou dividir por quanto? Por 6, não é isso? É a mesma coisa da gente encontrar frações equivalentes ou simplificar frações. Então, se um quadrado foi dividido em 72 partes iguais e ele está querendo saber quantas partes correspondem a um sexto, eu tenho aqui, ó, isso, ou utilizar a regra da fração equivalente. Eu tenho um sexto e eu tenho uma fração equivalente a um denominador, porque ele está dizendo, ó, foi dividido em 72 partes, significa que isso, 72 é o denominador. E aí eu vou perguntar, qual foi o número que eu multipliquei por 6 que deu 72? Doze. Espera aí, Pablo, só um minutinho. Então, o numerador também eu vou multiplicar por 12. 1 vezes 12 dá quanto? Pronto, encontrei qual foi a parte que estava faltando. É isso. É a mesma coisa, ele está querendo saber quantas partes correspondem a um sexto? 12 partes. Tudo bem. 72 dividido por 6 é a mesma coisa que 12. Deixa eu ver aqui, Pablo. É porque eu estava explicando, Pablo. Não deu 3, Pablo. Ok? Então está errado. Então a resposta, 12. 12 partes. Anota aí. E vira para a página seguinte. Pronto. Vamos lá. Isso. Tem uma regrinha. Tem que ser o maior possível e menor do que 100. Vamos lá. Até 99. Porém, eu tenho que conseguir uma fração equivalente. Então, a letra A... Não, eu tenho uma fração, tem que ser um número aqui no denominador, não é isso? Tem que ser um número menor do que 100. E tem que ser equivalente a um sexto. Eu vou ter que multiplicar. Qual o número que eu multiplique por 6 que dê próximo de 100? Que seja o maior possível e próximo de 100, menor do que 100. Mas se eu multiplicar por 10 vai dar 60. Ainda tem tanto número que eu vou multiplicar por... Então, 12. 12 a gente já viu que dá 72. Tem que ser o mais próximo possível. 16, vamos ver aqui? Vamos pegar 16 aqui. Eu peguei esse 16 aqui. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1 é 6, mais 3, 9. Ó! Se eu multiplicar por 17, será que ele vai passar? Vai passar, porque é só adicionar mais 16, não é isso? Pronto. Então, ó. Pronto. Então, eu vou multiplicar aqui por 16, que vai dar o quê? 96. E aqui em cima também multiplicado por 16, que vai dar quanto? Então, a letra...
Isso. Então a letra A, 16,96 avos. Agora eu quero que você faça na letra B a mesma ideia que eu pedi que você fizesse. Não coloque a resposta no chat não, viu gente, por favor. Não coloque não. Deixa seus colegas fazerem. Quando eu for corrigir, aí eu peço que vocês coloquem a resposta e aí a gente vê quem acertou. Pronto. A letra A está certa. Está toda respondida, mas você está fazendo certo, esse é o problema. Então faz a letra B, já que você aprendeu a fazer a letra A agora comigo. Para ver se você fez certo. Porque esse negócio está feito todo certo. É isso. Você viu como foi que eu fiz a letra A? A sua letra A estava certa? Pronto, ótimo. Foi isso que eu perguntei. Então aguarda aí para ver se está certo. Sabe por quê, Leão? Você fez as atividades antes de eu dar a aula. Por isso que hoje eu não postei cedo. Diga, João. Não, tem que ser menor do que 100. Ele está dizendo que tem que ser menor do que 100. Depende. Mas se você multiplicar 11 vezes 20, vai passar de 100 bem longe. Ah, sim, você está fazendo já as outras letras, não é isso? Mas olha só, as letras letra C e letra D são números bem maiores. Acho que 20 não vai não, viu? Vai ser bem menos. Vamos lá, letra B. Coloquem as respostas, me digam aí qual foi a fração que vocês encontraram na letra B. 18,66 avos. O maior número possível. Pablo colocou 27,99 avos. Pronto. Ó, o maior número possível, eu tenho aqui, ó, letra B, 3,11 avos. Tem que ser menor do que 100. É se eu multiplicar por 9. Se eu multiplicar por 9, vai dar 99 aqui, ó. Já é um número menor do que 100 e é o maior possível. Se eu multipliquei o denominador por 9, olha quem não entendeu, o numerador também eu vou multiplicar por 9. 3 vezes 9 dá quanto? 27. A resposta é 27,99 avos. Vou deixar as letras C e D para vocês resolverem depois. Questão 8. Aí, Leon, vamos ver se você fez certo. Questão 28, eu vou ter que simplificar deixando irredutível. Botar a letra A cá embaixo. O número é 32,48 avos. Me diz aí quem é o divisor comum de 32 e 2. Me dá aí um divisor comum. O maior que vocês conseguirem, se for possível. 8, então vamos lá. Dividir por 8, dividir por 8. Então dá 4, não é isso? 48 dividido por 8 dá 6. Ainda dá para dividir? Tem divisor comum? Dá, sim, porque eles são pares. Então dividido por 2 dá quanto? Ainda tem divisor comum? Não, acabou. Deixei na forma irredutível. Entendido? Eu quero que você faça aí a letra B. Faz aí a letra B. Aliás, não faz a letra B, não. Vamos fazer uma letra grande. Faz aí a letra C. 128. Vamos pegar uma letra grande, porque a letra B é fácil. Lembre que o professor falou, se você tem dificuldade de encontrar um EDC de número grande, comece por números pequenos. Se eles são pares, comece a dividir por 2. Entendeu?
Então, minha dica é, ó, são pares. Então, comece a dividir por 2. Se eles continuarem pares, continue dividindo por 2. Não coloque a resposta no chat, não. Pronto. Coloquem a resposta, qual foi a fração irredutível que vocês encontraram. Você dividiu já logo por 8? Eu vou começar por 2, como eu coloquei já ali na tela, eu vou começar a dividir por 2. Vocês encontraram meio? Pronto. Vamos lá então? Bom, se eu dividir por 2, 128 dividido por 2 dá 64. 256 dividido por 2 dá 128. Vamos continuar. 64, se eu quiser dividir por 2 ainda, eu posso dividir por 2. Dá 32. E aqui dá 64. Ó, repare que 64 é o dobro de 32, não é isso? 64 não é o dobro? Então significa que o maior divisor comum entre eles é o 32. Ó, vai dar 1, e 64 dividido por 32 vai dar 2. Ah, professor, mas eu continuei dividindo por 2 até encontrar isso. Eu posso? Claro que você pode. Tá aí a fração irredutível da letra C. Não tem problema, dá no mesmo. Não deu o mesmo resultado? Pronto. Não tem importância. Você tem aí, vocês aprenderam uma infinidade de critérios de divisibilidade justamente para não ter dificuldade quando chegasse aqui. Quem tem dificuldade em fazer a simplificação é porque não aprendeu, tem que pegar lá aquelas aulas antigas, vai lá no YouTube e assiste critério de visibilidade para poder lembrar quais são os critérios de visibilidade e entender aqui, ó, como é que todo mundo faz. Vamos lá? Vamos continuar? A outra questão vai ser também para vocês resolverem, a questão 9. Mas tem que ser rápido. Hoje tem que ser rápido. Mas vamos lá, você vai ter aí a aula depois para poder fazer e fazer com calma, ok? Mas eu quero que você me diga se você entendeu ou não. Entendeu? Vou. Pronto. Então vamos lá. Questão 9 vai ficar para casa. Vamos ver fração decimal. Fração decimal, como a gente já falou, fração decimal é toda fração que tem um denominador seja a potência de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Isso é uma fração decimal. Olha que coisa fácil. Toda vez que eu quiser transformar uma fração decimal em um número decimal, eu vou observar o número de zeros que ele tem no denominador. Então, portanto, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho uma fração... Raíssa, depois a gente vê isso. Na próxima aula, senão eu não continuo, eu vou ter que parar. O denominador é 10. Se eu tenho uma fração cujo denominador é 10, você vê a aula depois, Raíssa. Você assiste de novo. Ok? A partir das 18 horas ela vai estar lá. O 10 ele tem um zero, significa que eu vou colocar o numerador com uma casa decimal.
0,7. Preste atenção. Se eu tenho 17 aqui, meu denominador é 10. 0, um zero, quer dizer, um número de zeros, a quantidade de zeros no denominador vai determinar o número de casas decimais. 10 vai ter uma casa decimal. Então, eu vou colocar entre o 1 e o 7. Então, vai ficar 1,7. Olha aqui. Eu tenho 2 centésimos. Quantos zeros eu tenho? 2, não é isso? Se eu tenho 2 zeros, meu número, ou seja, esse numerador aqui, ele tem que ter 2 casas decimais. Me diga aí como é que esse número 2 vai ficar com 2 casas decimais. 0. Esse 0 aqui primeiro não é casa decimal, ok? Casa decimal que vem depois. 0, 2. Ó, 2 casas decimais, está vendo? Vou colocar uma tela aqui escura para a gente fazer mais exemplos. Então, continuando com a história, o número de casas decimais que serão determinadas vai depender da quantidade de zeros que eu tenho no denominador. Se o denominador for 10, uma casa decimal. Se o denominador for 100, 2 casas decimais. Se for 1000, 3 casas decimais. E aí por diante. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho 23 centésimos. Quantas casas decimais o número 23 ele vai ter que ter para transformar ele em decimal? 2, porque eu tenho 2 zeros. Esse primeiro aqui não conta. Muito bem. Bora lá. Eu tenho, 148 centésimos. Como é que ele vai ficar? 1,48. Se eu colocar 0,148, 3 casas decimais. E é errado, não é isso? Pronto. Continuando, eu tenho o seguinte. E se eu fizer o inverso? Eu tenho aqui, ó, 2,5 e eu quero transformar em fração. Como é que eu faço? Isso! Se ele tem, eu tiro a vírgula, e essa vírgula vai determinar que eu tenho apenas uma casa decimal. Então, meu denominador é 10. Isso! E para finalizar a nossa aula, eu tenho aqui, ó, 0,75. Eu quero transformar ele em fração. Ele tem quantas casas decimais? Isso. Por que 75 centavos? Vamos lá. Eu tenho 2 casas decimais, então o denominador é 100. E a última, para finalizar de uma vez por todas, eu tenho isso aqui, ó, 3,048. E eu quero escrever na forma de fração. O denominador vai ser... Não, por que você tirou esse zero? Não pode, o zero. Quantas casas decimais ele tem? É 100? 3? Isso, 1000. Então, lembre, se eu tenho 3 casas decimais, é 1000. Se eu tenho 2, é 100. Se eu tenho 1, é 10. Se eu tenho 4, qual vai ser o denominador? 10.000.